hoje, 25 de abril, dia de São Marcos Evangelista. Vamos conhecer um pouco sobre a vida deste grande evangelista, São Marcos. A primeira característica de São Marcos é que ele vem de uma família judaica muito rica. Nasce ali numa família de muitos bens, de muitas posses, uma família judaica, mas também alguns historiadores nos relatam que sua família foi uma das primeiras famílias a aderirem ao caminho, aderirem a Jesus Cristo. A segunda característica de São Marcos é que ele seria aquele jovem que, quando Jesus é preso no Jardim das Oliveiras, conta o autor sagrado que João Marcos saiu correndo nu, enrolado no lençol, por medo. Diz que teve medo quando prenderam Jesus, que até a roupa Marcos deixou para trás e Marcos saiu correndo enrolado apenas com o lençol. Depois, a terceira característica de São Marcos. Ele colaborou com o apóstolo Paulo. Ele foi esse companheiro de São Paulo. Conheceu Paulo ali em Jerusalém, depois vai para Roma no ano de 66. Era esse colaborador, esse que auxiliou Paulo. Escreveu também a Timóteo. Então vemos que era um homem também incansável, aprendeu também ali com São Paulo a ser esse homem incansável. Pedro citou muitas vezes Marcos em suas cartas. Algo interessante. Se formos ver as cartas de São Pedro, podemos ver várias menções que São Pedro faz a esse jovem, a Marcos. Então, era alguém conhecido da comunidade cristã, tanto de Paulo quanto de Pedro. A quinta característica. Fato muito interessante, que na sua casa ele recebeu muitas celebrações de Jesus. Segundo a tradição, foi na casa de Marcos que Jesus viveu a última ceia. Que Jesus viveu ali a Eucaristia, o partir do pão, o lava-pés. Segundo a tradição, foi na sua casa que se deu o Pentecostes. Então, era uma casa que recebeu a nascente comunidade cristã. Uma casa que recebeu Jesus e que recebeu ali o início do cristianismo. Uma família muito importante, a família de São Marcos. Então, Jesus provavelmente esteve muitas vezes na casa desse jovem evangelista. A outra característica, a sexta característica, São Marcos, conta-se uma antiga tradição que ele foi evangelizar o Egito. Não sabemos muito sobre São Marcos, não existem muitos relatos sobre São Marcos, mas os relatos que sabemos é que logo após a ressurreição, os apóstolos se dispersam pela terra, os seguidores de Jesus se dispersam e Marcos vai para o Egito evangelizar. E assim ele começa a evangelizar o Egito, se tornando bispo ali, converteu muita gente. A sétima característica de São Marcos. Conta-se que provavelmente morreu mártir, sofreu um martírio, entre os anos de 68 a 72, ali no Egito. A próxima característica de São Marcos. Esse homem que fez da sua vida doação, que fez da sua vida serviço. Conta-se que logo após o martírio, as relíquias de Marcos ficaram ali no Cairo, no Egito. Mas depois alguns comerciantes de Veneza que estavam passando pelo Egito pegaram o corpo de São Marcos, as suas relíquias, e levaram parte dessas relíquias para Veneza. Depois construíram a basílica tão famosa e tão esplêndida de São Marcos em Veneza. A nona característica de São Marcos. Ele é o primeiro a escrever o Evangelho. O primeiro evangelista a relatar os acontecimentos da vida de Cristo. Provavelmente ali, no início do cristianismo, Marcos começa já a relatar os acontecimentos da vida de Cristo.
Marcos ouvia as pregações do apóstolo Pedro, ia ficando encantado com as pregações de Pedro, ia escrevendo aquilo que Pedro falava de Jesus, aquilo que ouvia Pedro falar. Depois, a 10ª característica de São Marcos. Marcos, ele é representado como um leão. Não sei se vocês já perceberam, mas cada um dos evangelistas são representados com um animal. São Marcos é representado por um leão. Por quê? Porque ele começa o seu evangelho dizendo, relatando João Batista como a voz que clama no deserto. O evangelho de Marcos começa com a passagem de João Batista ali clamando no deserto, convidando o povo à conversão. Por que ele é representado como leão? Porque o leão vive onde? No deserto. O leão, ele vive no deserto. O leão, ele grita no deserto. Então, Marcos, como este leão, ele quer anunciar o Evangelho de Cristo. Imaginemos quantas perseguições, quantas lágrimas, quantas dificuldades os apóstolos, os evangelistas viveram. Muitas. O evangelista São Marcos viveu grandes dificuldades na sua vida, mas como um leão, Marcos passou por cada uma delas. Porque no coração de Marcos existia um amor muito profundo a Cristo. Tanto que ele quis escrever, ele quis relatar, ele quis anunciar. Quando se faz uma experiência com o ressuscitado, queremos anunciar, queremos falar, queremos gritar. Marcos quer gritar para o mundo quem é Jesus. Que o testemunho e o exemplo de São Marcos Evangelista nos ensine a sermos leões fortes na vivência do Evangelho. Deus te abençoe.